pessoal! Hoje nós falaremos sobre núcleo e imagem de uma transformação linear. Comecemos com a definição de imagem. Seja T uma transformação linear entre espaços vetoriais reais U e V. Definimos a imagem de T como sendo um subconjunto do contradomínio, que é V, dado por essa forma. A imagem de T é composta pelos elementos do contradomínio que são imagem de algum elemento do domínio. Mostraremos que a imagem da transformação linear T de U em V é um subespaço vetorial de V. Para isso, a gente precisa mostrar três condições. Primeira, que o vetor nulo de V pertence à imagem de T. Segunda, que a imagem de T é fechada para soma e que também ela é fechada para multiplicação por escalar. Bom, que o vetor nulo de V pertence à imagem da transformação, é fácil ver, porque a gente já sabe que toda transformação linear leva o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. Então, com isso, a gente vê que 0V é a imagem do elemento 0U, certo? Então, pertence à imagem de T. Considere agora V1 e V2, dois elementos na imagem de T, e alfa um escalar real. Queremos saber se a soma de V1 com V2 ainda permanece na imagem de T. Bom, mas como V1 e V2 são elementos da imagem, então eu consigo escrever V1 como a imagem de algum elemento em U, que eu estou chamando de U1, e V2 também eu consigo escrever como a imagem de algum elemento em U, que eu estou chamando de U2. Então, quem é V1? T de U1. Quem é V2? T de U2. Então, essa soma pode ser reescrita, né, já que a transformação linear, do mesmo jeito que ela separa a soma, ela também junta. Então, T de U1 mais T de U2 pode ser reescrito como T de U1 mais U2. Então, o que a gente está mostrando com isso? Que a soma de elementos na imagem é a imagem de um elemento no domínio, porque esses dois vetores estão em U, então a soma permanece em U. Então, a gente conseguiu mostrar que V1 mais V2 pertence à imagem de T. Analogamente, será que alfa, escalar um elemento da imagem, ainda permanece na imagem de T? Bom, quem é alfa escalar V1? É alfa escalar T de U1. Por ter essa transformação linear, ela também pode juntar a multiplicação por escalar. Então, isso pode ser reescrito como T de alfa escalar 1. Ora, o que a gente tem aqui é o seguinte, alfa V1 é a imagem de um elemento que está em U. Por quê? Porque alfa é um escalar real e 1 é um elemento de U. Então, alfa escalar 1 pertence a U. Então, a gente mostrou que alfa V1, de fato, é um elemento da imagem da transformação. Por este motivo, a imagem da transformação é um subespaço vetorial do contradomínio. Núcleo. Seja T de U em V uma transformação linear entre os espaços vetoriais reais U e V. O núcleo de T é definido como subconjunto do domínio da transformação da seguinte forma: são os vetores que estão no domínio da transformação, cuja imagem dá o vetor nulo do contradomínio. Então, todo elemento que está no núcleo, quando você aplica a imagem pela transformação, o resultado é o vetor nulo do contradomínio. Mostraremos que o núcleo de uma transformação linear, T de U em V, é um subespaço vetorial do domínio. Então, vamos lá. Primeira condição que a gente precisa mostrar é que o vetor nulo do domínio, que é o 0U, pertence ao núcleo de T. Mas isso a gente já sabe. Por quê? Porque a gente sabe que T de 0U é igual a 0V. Então, quando eu aplico T em 0U, eu obtenho o vetor nulo do contradomínio. Então, é porque 0U, de fato, pertence ao núcleo da transformação. Considere dois vetores, que eu estou chamando de U1 e U2, no núcleo da transformação, e alfa em escalar real. Queremos saber se a soma de elementos no núcleo permanece no núcleo e a multiplicação por escalar, se ela também permanece no núcleo, tá? Como o 1 e o 2 pertencem ao núcleo, então, quando você aplicar a imagem pela transformação em cada um dos dois vetores, o resultado é o vetor nulo do contradomínio. Então, será que a soma de 1 com o 2 pertence ao núcleo de T? É só aplicar T na soma. Então, quem é T de 1 mais o 2? Por definição de transformação linear, T de 1 mais o 2 é T de U1 mais T de U2. Só que ambos a gente já sabe que é igual ao vetor nulo de V. Então, essa soma aqui dá o vetor nulo de V. Então, é porque o 1 mais o 2 pertence ao núcleo da transformação. Analogamente, perceba que alfa escalar 1 também pertence ao núcleo de T. Porque quando você aplica T nesse vetor,
você pode separar a multiplicação por escalar e você sabe que T de 1 é o vetor nulo de V. Então, alfa escalar o vetor nulo de V é o próprio vetor nulo de V e com isso você tem que alfa escalar o 1 pertence ao núcleo de T. Portanto, de fato, o núcleo de T é um subespaço vetorial de U, que é o domínio da transformação. Vejamos alguns exercícios. Em todos, nós vamos determinar uma base e a dimensão tanto do núcleo como da imagem de cada uma das transformações lineares. No primeiro, nós temos aqui T, uma aplicação de R3 em R, definida por T, ela pega uma tripla, x, y, z, e leva no número real x mais y menos z, tá? Então, para poder chegar a uma base primeiro da imagem, eu vou começar primeiro vendo quem é o conjunto que gera a imagem, para depois descobrir quem vai ser essa candidata à base. Então, caso tenha, né? Então, se V é um elemento na imagem de T, a gente sabe que existe algum elemento no domínio, nesse caso o domínio é R3, né? Então, existe alguma tripla, x, y, z em R3, tal que V é a imagem dessa tripla. Mas, por definição, quem é T de x, y, z? É x mais y menos z. Eu posso reescrever x mais y menos z como x mais y menos z vezes 1. Então, o que é que eu estou mostrando? Que o elemento da imagem que eu peguei genérico pode ser escrito como múltiplo de 1. Então, com isso, a imagem da transformação, eu posso afirmar que ela é gerada pelo número 1. Bom, será que o conjunto que só contém o número 1 é base da imagem da transformação? Sim. Por quê? Porque a gente sabe que 1 é diferente do vetor nulo do conjunto dos números reais, que seria o 0, né? E aí, a gente sabe que automaticamente, já que ele já gera o conjunto, ele vai ser LI por não ser o vetor nulo do espaço. Mas, se vocês quiserem fazer a continha, é só fazer. Quem seria alfa escalar 1? Supondo, né, que alfa escalar 1 é igual ao vetor nulo de R, que seria 0, quais são as possibilidades para alfa? Só tem uma, que é alfa ser igual a 0. Então, por este motivo, o conjunto que só contém o vetor 1, que é o número real 1, é um conjunto LI. Como ele é LI e gera a imagem de T, então ele é base da imagem de T e, consequentemente, a dimensão da imagem é 1, porque só tem um vetor na base. E para o núcleo? Para o núcleo, a gente vai começar com um vetor genérico no domínio x, y, z, pertencente ao núcleo de T. Ou seja, quando você aplica T nesse vetor, isso tem que dar o vetor nulo do espaço. Só que o vetor nulo do espaço considerado, né, que é o contradomínio, é o próprio 0, né? Então, quem é T de x, y, z ser igual a 0 significa o quê? Significa que x mais y menos z é igual a 0. Reescrevendo, vou isolar o x, então x é igual a z menos y. Então, o vetor genérico que eu peguei no núcleo pode ser escrito como troque x por z menos y e repita os demais. Então, pode ser escrito dessa forma. Só que aí eu vou reescrever essa tripla, né? Colocando como soma de duas triplas aqui, uma aqui está em função de z e a outra em função de y, né? E aí, no final das contas, eu consigo mostrar que U se escreve como combinação linear dos vetores 1, 0, 1 e menos 1, 1, 0. Então, o que está me dizendo isso? Que o núcleo de T é gerado por esses dois vetores. Se eu conseguir mostrar que esses dois vetores são LI, então o conjunto que só contém esses dois vetores é uma base do núcleo. Então, vamos lá. Escrevi aqui uma combinação linear dos dois vetores, dando o vetor nulo do espaço, né, que é o vetor nulo do R3, já que agora o núcleo a gente sabe que é um subespaço do domínio, né? E resolvi. Bom, na primeira coordenada tenho A menos B, na segunda B e na terceira A. Então, para que essa tripla seja igual à tripla nula, eu tenho que ter A igual a B igual a 0 e A igual a 0, ou seja, A e B iguais a 0. Então, a gente mostrou que os escalares só podem ser 0. Então, de fato, o conjunto que só contém esses dois vetores, ele é LI. Como ele já gera o núcleo da transformação, então ele é base do núcleo de T. Se ele é base e tem dois vetores, então a dimensão do núcleo de T é 2. Pronto, respondemos todas as perguntas para o exercício. Vejamos mais alguns. Item B. Seja T
uma transformação linear de R3 em R3 dada por T de x, y, z é a tripla z, x menos y, menos z. Bom, vamos encontrar primeiro quem gera a imagem. Então, se V pertence à imagem da transformação, é porque existe algum elemento no domínio, alguma tripla, tal que V é igual a T de x, y, z. Por definição, quem é T de x, y, z? A tripla z, x menos y, menos z. Posso reescrever essa tripla como essa combinação linear desses três vetores aqui. Então, o meu vetor V genérico se escreve como combinação linear dos três vetores, então é porque a imagem da transformação é gerada por esses três vetores. Só que esse vetor aqui do meio, dá para perceber que ele é o múltiplo do primeiro. Ele é como se fosse o primeiro vezes menos 1, mas o segundo vezes 0, por exemplo, né? Então, o que é que eu faço? Como eu já sei que ele é LD, eu excluo ele do conjunto e o conjunto resultante ainda gera a imagem. Será que esse conjunto resultante aqui, esses dois vetores, são LI? Aí é só fazer a continha, né? Quando eu faço a continha, eu escrevo a combinação linear dos dois vetores, dando o vetor nulo do espaço. Aí, fazendo a continha, fica na primeira coordenada B, na segunda A e na terceira menos B. Para que essa tripla seja igual à tripla nula, eu tenho que ter B e A iguais a 0, ou seja, os escalares só podem ser 0, então é porque esses vetores são LI. Se eles são LI e geram espaço, então é uma base para a imagem de T. E, consequentemente, qual seria a dimensão da imagem de T? 2, porque só tem dois vetores na base. E para o núcleo? Seja U um vetor genérico no domínio da transformação, né? Pertencente ao núcleo de T. Então, por ele pertencer ao núcleo de T, quando você aplica T nesse vetor, vai dar o vetor nulo do espaço. Nesse caso, o vetor nulo do domínio, que é a tripla nula. Então, para que T de U seja igual ao vetor nulo do R3, eu preciso ter o quê? É só aplicar, né? Quem é T de x, y, z? É essa tripla aqui. Para que ela seja igual à tripla nula, eu tenho que ter o quê? Z igual a 0, x menos y igual a 0, que é o mesmo que x igual a y, e menos z igual a 0, ou seja, x igual a y e z igual a 0. Substituindo em U, que é o meu vetor genérico do núcleo, eu tenho U igual a, no lugar de x, coloquei y, e no lugar de z, eu coloquei 0. Então, o vetor do núcleo tem que ter essa característica. Colocando y em evidência, então, ele é um múltiplo do vetor 1, 1, 0. Então, o núcleo é gerado pelo vetor 1, 1, 0. Como esse vetor é único que gera o espaço e não é o vetor nulo do espaço, eu posso afirmar que ele é também LI. Ou seja, se ele é LI e gera o espaço, então ele é base do núcleo de T. E, consequentemente, qual é a dimensão do núcleo de T? 1, porque só tem um vetor na base. Se quiserem mostrar, né, que de fato esse conjunto que só contém esse vetor, ele é realmente LI, é só fazer a combinação, né? Nesse caso é um múltiplo, né? Pegar alfa vezes ele, igual ao vetor nulo do R3, e resolver. Quais são as possibilidades para alfa? Só tem uma, alfa igual a 0, tá certo? Último exercício. Seja T de R2 em R2 a transformação que leva o pau ordenado xy no pau ordenado 2x, x mais y. Bom, para a imagem, se V pertence à imagem de T, é porque existe algum elemento no domínio, algum pau ordenado, né, no domínio, tal que V é a imagem desse pau ordenado. Por definição, quem é T de xy? É o pau ordenado 2x, x mais y, que eu posso reescrever como combinação linear desses dois vetores, 2, 1, 0, 1. Então, o que eu estou mostrando aqui, a imagem é gerada por esses dois vetores. Se eles forem LI, então eles vão ser base da imagem e, consequentemente, a dimensão da imagem é 2. Então, escreva a combinação linear dos dois vetores, dando o vetor nulo do espaço e resolvo. Então, eu tenho na primeira coordenada 2A, na segunda A mais B. Para que isso seja o pau ordenado nulo, eu tenho que ter 2A igual a 0, que é a mesma coisa de A igual a 0, e A mais B igual a 0, ou seja, A igual a menos B. Como A é 0, então B é 0 também. Então, o que é que a gente descobriu com isso? Que os escalares da combinação linear só podem ser 0, então é porque esse conjunto de fato é LI, como a gente queria demonstrar. E para o núcleo, eu pego um vetor genérico no domínio da transformação que esteja no núcleo de T, e veja as condições que eu preciso ter, né?
as características desse vetor, para ele estar no núcleo. Então, como ele está no núcleo, quando eu aplico t nesse vetor, vai dar o vetor nulo do domínio. Então, o que é que significa t de xy? Por definição, t de xy é o par ordenado 2x, x mais y. Para que ele seja igual ao vetor nulo do espaço, eu tenho que ter 2x igual a 0, x mais y igual a 0, ou seja, x igual a 0 e y também. Então, o vetor que está no núcleo da transformação tem que ser o vetor, substituindo x e y por 0, né? Tem que ser o vetor nulo do R2, ou seja, o núcleo só contém esse vetor. Se ele só contém esse vetor, a gente já sabe que ele não possui base. Se ele não possui base, a dimensão é 0, certo? Vejamos mais algumas definições. Injetividade. Uma aplicação T de 1 em V é injetora se dados o 1 e o 2 no domínio, com imagens iguais, e se implicar que esses elementos do domínio também são iguais, ou, equivalentemente pela contrapositiva, se você pega dois elementos quaisquer no domínio que sejam distintos, então as imagens também precisam ser distintas. Sobrejetividade. Uma aplicação T de 1 em V é sobrejetora se para todo elemento do contradomínio existir algum elemento do domínio em que ele seja imagem. Ou seja, para cada elemento que você tome aqui no contradomínio, você sabe que esse elemento vai ser imagem de algum elemento do domínio. Em outras palavras, uma aplicação é sobrejetora se a imagem da aplicação coincidir com o contradomínio. E, por fim, uma aplicação T de 1 em V é bijetora se ela for, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Então, quando você junta as duas definições, né, de injetividade com sobrejetividade, dá a bijeção, e aí isso equivale a dizer o seguinte, que para todo elemento que você pegue no contradomínio, vai existir um único elemento do domínio, tal que Vzinho é a imagem desse elemento, tá certo? Pronto, a gente tem agora o resultado que diz o seguinte, seja T de 1 em V uma transformação linear. Então, o núcleo de T só contém o vetor nulo do domínio se e somente se T é injetora. A partir do momento que a gente provar esse teorema, a gente já vai poder utilizar ele. Então, toda vez que eu me referir a uma aplicação, uma transformação linear injetora, eu posso já afirmar que o núcleo da transformação só contém o vetor nulo do domínio e vice-versa, certo? Já que é um se somente se. Então, para isso, vamos demonstrar. Então, a gente vai começar supondo que o núcleo da transformação só contém o vetor nulo do domínio e vai querer mostrar que essa transformação ela é injetora. Então, sejam o 1 e o 2 elementos no domínio, tais que a imagem dos dois coincidem. Então, reescrevendo essa igualdade, eu somo com o inverso aditivo de t de U2 em cada lado da igualdade e obtenho t de U1 menos t de U2 igual ao vetor nulo de V. Como T é uma transformação linear, eu posso juntar, né, aqui. Então, fica T de 1 menos o 2 igual ao vetor nulo de V. O que é que isso está dizendo? Que o 1 menos o 2 pertence ao núcleo de T. Por quê? Porque quando você aplica T nesse vetor, dá o vetor nulo do contradomínio. Mas a gente sabe que o núcleo de T só contém o vetor nulo do domínio. Então, se esse elemento está nesse conjunto e ele só contém o vetor nulo de U, é porque esse elemento é o vetor nulo de U. Em outras palavras, o 1 é igual a o 2. O que é que isso está dizendo? Que T é injetora, porque eu peguei dois elementos no domínio com a mesma imagem e mostrei que eles tinham que ser iguais. O que é que a gente vai fazer agora? Vai provar que, vai supor que T é injetora e vai provar que o núcleo da transformação só contém o vetor nulo do domínio. Suponha que T é injetora e seja U um elemento genérico no domínio no núcleo da transformação, certo? Ou seja, se ele está no núcleo é porque a imagem desse elemento é o vetor nulo do contradomínio. Por outro lado, a gente sabe o quê? Que toda transformação linear ela manda o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. Quando você compara essa igualdade com essa, você vai ter o quê? Que T de U é igual a T de 0U, né? O que é que você tira daqui? Como T é injetora, você está com dois elementos que têm a mesma imagem, então você pode afirmar que esses elementos são iguais, ou seja, U é igual ao vetor nulo de U. Só que U foi o elemento genérico que você tomou aonde? No núcleo de T. Então, você pode afirmar o quê? Que o núcleo de T só contém o vetor nulo do domínio. E está provado o teorema, certo? Então, uma transformação linear T de 1 em V
ela é injetora somente se o núcleo da transformação só contém o vetor nulo do domínio. Como corolário, e não menos importante, nós temos o seguinte: uma transformação linear injetora leva vetores LI em vetores LI. O que é que eu estou dizendo com isso? Se eu tiver uma transformação linear injetora T de 1 em V e eu tiver um conjunto LI em U, então, quando eu considero o conjunto das imagens desses vetores que eu peguei no conjunto LI, esse conjunto resultante também vai ser LI. É o que a gente vai demonstrar. Então, veja, T de U em V é uma transformação linear injetora e alfa eu peguei um conjunto LI em U, formado pelos vetores o 1, o 2 até o N, certo? Queremos mostrar que o conjunto formado pelas imagens de cada um desses vetores também vai ser LI. Então, o que é que eu faço? Eu suponho, né, que tem uma combinação linear, né, desses vetores, né, da imagem desses vetores, dando o vetor nulo do espaço, que é o 0V, e tenho que mostrar que cada um dos escalares que aparece na combinação linear só podem ser iguais a zero, certo? Pronto. Reescrevo esse lado esquerdo, do mesmo jeito que T separa a soma e a multiplicação por escalar, ela junta. Então, eu posso reescrever como T de A1, o 1, mais A2, o 2, mais AN, o N. Isso aqui está significando o que para a gente? Que esse elemento, que está entre parênteses, pertence ao núcleo da transformação. Por quê? Quando você aplica T nesse elemento, dá o vetor nulo do contradomínio. Tá, então se A1, o 1, mais A2, o 2, mais AN, o N pertence ao núcleo de T, o que é que eu posso afirmar? Bom, a gente sabe que T, por hipótese, é injetora, né? Se ela é injetora, é porque o núcleo dela só contém o vetor nulo do domínio, que é 0, U. Então, se esse elemento está no núcleo, é porque esse elemento é o próprio vetor nulo de U. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma combinação linear dos U's dando o vetor nulo de U. Só que a gente sabe que alfa é um conjunto LI. Então, se eu tenho uma combinação linear desses vetores dando o vetor nulo do espaço, então os escalares que aparecem na combinação só podem ser iguais a 0. Ou seja, esses escalares aqui da combinação linear dos T de 1, T de 2 até T de N, dando o vetor nulo do espaço, são todos iguais a 0. Então, o que é que eu posso afirmar? Que o conjunto formado por esses vetores, T de 1, T de 2, T de N, é um conjunto LI. Então, não esqueçam desse resultado. Toda transformação linear injetora leva vetores LI em vetores LI, certo? Até a próxima aula, pessoal.